Filipenses, capítulo 2, do verso 14 ao 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, essa série de sermões que eu tenho feito sobre contentamento cristão, ele tem como inspiração um livro da editora Nutra, que chama O Segredo do Contentamento Cristão. Em regra, não tenho utilizado necessariamente os textos, as ideias que aquele irmão escreve ali, um excelente livro, mas especialmente no sermão de hoje, eu entendi que seria muito bom expor o capítulo em que ele fala sobre murmuração. Extremamente interessante e salutar para que nós possamos pensar melhor o nosso relacionamento com Deus, pensar melhor o modo como nós nos temos nos relacionado com as circunstâncias da vida como reflexo do nosso relacionamento com Deus. É interessante que ele lembra de um conto, de uma historinha que eu já a conhecia, de um monge que foi para um monastério em que ele tinha de ficar com um voto de silêncio. A cada 5 anos lhe era dado o direito de falar apenas uma frase. E aí ele entrou, foi para o seu quarto, muito simples, e ali ele tinha que ficar com as suas meditações, com as suas orações, e depois de 5 anos foi aberta a porta de seu quarto, que tinha apenas uma portinhola por baixo onde era passada a comida, e foi lhe dado então o direito de dizer uma frase. Aí ele disse: comida fria. Fechou-se a porta e então o líder do monastério foi lá e cuidou para que a comida chegasse mais quentinha para ele. Outros 5 anos se passaram e ele então foi lhe dado o direito de dizer mais uma frase. Então abriram a porta e ele disse: cama dura. Foi lá o líder lá do monastério e providenciou um colchão melhor para que ele pudesse dormir mais confortavelmente. Depois de 5 anos, lhe foi dado o direito de dizer mais uma frase. Então ele diz: água gelada. E aí eles entenderam que o banho dele estava muito gelado, providenciaram um chuveiro quente para ele. Depois de 5 anos, foi lhe dado mais o direito de dizer mais uma frase. E aí ele quebrou o voto de silêncio e falou: olha, não está dando certo esse negócio, eu vou embora. E aí o líder do monastério: olha, é melhor mesmo, porque você reclama demais. Você só reclama. A história obviamente é absurda, né? Uma pessoa depois de 5 anos dizer alguma coisa, o sujeito ficar ligado na reclamação. Mas toda a frase que ele ouvia daquela pessoa era uma reclamação, era uma murmuração. Nas únicas oportunidades que ele tinha de falar alguma coisa, ele não falava uma conclusão boa que ele tirou de suas meditações sobre Deus. Ele só ficava ligado no fato de que tinha algo ruim no seu quarto, em suas acomodações. O espírito murmurador é assim. Ele não perde uma oportunidade de murmurar, de reclamar, de dizer que não está bom. E é impressionante nós lermos Paulo falando aos filipenses para que nós não murmuremos, falando das implicações de como a murmuração ela é uma inimiga do contentamento cristão. Vamos retornar, vamos relembrar um pouco de Filipenses. É uma carta que Paulo escreveu da prisão, aguardando a sua audiência com César, na iminência de ser morto, em prisão domiciliar. Não podia ter as liberdades que nós temos de ver paisagens diferentes, de encontrar com os amigos em lugares distantes. Ele tinha de esperar que as pessoas fossem até ele. E algumas pessoas iam. Epafrodito esteve lá entregando a oferta da igreja de Filipos e alegrando o coração de Paulo, como nós já vimos aqui. Mas ainda assim é impressionante
ver um homem que não só estava preso, na iminência de ser morto, sem poder gozar da companhia das pessoas que ele tanto amava, mas que também via alguns que se diziam pregadores e irmãos em Cristo pregarem o Evangelho, não pelo desejo de ver o Evangelho trazer o seu bom efeito no coração das pessoas, mas por inveja, trazendo mais peso sobre as cadeias de Paulo, dizendo coisas do tipo: Paulo está preso, vocês não deveriam estar ouvindo, ele é um criminoso, vocês não deveriam dar ouvidos a ele, incitando a igreja contra o apóstolo Paulo, que nós já vimos que desde a igreja de Coríntios já era uma realidade. Estudamos aqui a segunda epístola aos Coríntios e vimos quanto Paulo teve de defender o seu apostolado. E agora, além de todas as circunstâncias próprias da cadeia, ele tem que experimentar ainda a aflição de ver pessoas que deveriam ser seus irmãos pregarem o Evangelho por amor a Cristo, não, pregando o Evangelho por inveja e querendo colocar mais peso sobre suas cadeias, trazerem mais problemas e sofrimentos. Mas ainda assim, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Só o contentamento cristão para nos fazer entender isso. E ele falar contra a murmuração, quando ele estava incentivando aquela igreja, a igreja de Filipos, a não ser uma igreja que cada um cuidasse das suas próprias coisas, que fosse uma igreja unida, conforme você pode ler aí no início do capítulo 2, em que ele queria a coesão daqueles irmãos, a sua forma de pensamento, que as pessoas não fizessem as coisas buscando se exaltar, buscando fazer as coisas por ciúme dos outros, querendo cuidar das suas próprias coisas. Não, Paulo os ensina o exemplo de Cristo Jesus, que tendo a posição mais alta de todas, não se apega a essa posição, ou seja, o fato de ser Deus, não tem por usurpação o fato de ser Deus, deixa isso de lado, não que ele deixou de ser Deus, ele não se esvaziou da sua existência divina, mas ele se esvazia da revelação de sua glória, da demonstração de sua glória, se humilhando. Perceba, no que é essa coisa de Jesus se esvaziar? O texto continua dizendo, ele tomou forma humana, ele veio ser servo. Nisso consiste o esvaziamento de Jesus, não é que ele deixou de ser Deus, de modo algum, mas mesmo sendo Deus, ele não vem se colocar como o primeiro, mas como o servo, aguardando que Deus faça toda a realização da obra, quando no final, no tempo determinado pelo Senhor, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, diante deste exemplo, aqueles irmãos deveriam desenvolver a sua salvação, buscar o caminho da santificação, agir de um modo distinto, não mais caminhar por invejas, não mais caminhar por partidarismo, mas fazer coisas que revelassem que a salvação faz parte de suas vidas, evidenciar o fruto da salvação em suas vidas, mas com uma certeza de que é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. O que Paulo quer dizer com isso? Através de suas atitudes você vai evidenciar qual é a vontade de Deus sobre sua vida. As exortações bíblicas, elas não visam meter medo no cristão, elas visam apontar o caminho para o cristão para que ele saiba o que fazer. Para o incrédulo é um aviso de que não adianta fingir. As suas atitudes evidenciam quem você é. Tá? Não é, para nós entendemos, os calvinistas entendem que isso não é a possibilidade que os irmãos, que os crentes possam cair da graça. Nós entendemos na verdade que exortações só têm efeito em crentes. Então, os crentes vão ouvir as exortações, vão ter o devido temor do Senhor e vão buscar o arrependimento e corrigirem suas atitudes. Incrédulos não. Eles são incrédulos. Eles vão ouvir as exortações da palavra de Deus e vão dar de ombros. Não darão a mínima, não terão o mínimo efeito. E é interessante que esse caminho de desenvolvimento da salvação significa
Diante das possibilidades de discussão entre os irmãos, o fato de cada um pensar uma coisa diferente e Paulo desejar que eles pensem a mesma coisa, é que fazei tudo sem murmuração nem contendas. Parem de ficar reclamando, parem de ficar arrumando problemas uns com os outros. Se eu quero desenvolver a minha salvação, eu preciso vencer o inimigo que é a murmuração, porque ela vai revelar a corrupção do meu coração. O que nós lemos lá em Judas? Como são os ímpios? Descontentes e murmuradores. Ímpios são descontentes e murmuradores. É claro que ímpio tem que ser descontente. Esse mundo não é satisfatório. A fome e sede de buscar a satisfação pessoal não tem fim. Não há uma perspectiva além disso. É muito interessante você ver pessoas que não têm a esperança da fé para falar-lhes de um algo mais do que simplesmente essa vida chata, terrível, cheia de tristezas. Você vê a desesperança nas palavras das pessoas que não possuem fé. Reflete justamente essa murmuração própria do ímpio, daquele que busca se satisfazer as suas paixões carnais, e ao buscar satisfazer as suas paixões carnais, percebem que elas não são suficientes, não são tão satisfatórias assim. Então o que resta? Reclamar. Reclamar. É claro, como eu vou satisfazer uma fome eterna que o homem passou a ter desde que caiu em pecado com as coisas deste mundo? Como eu vou satisfazer com ídolos aquilo que só Deus pode satisfazer? Nós fomos criados para o Senhor. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não alcançamos uma existência plena se não vivermos para Deus. Portanto, nenhum afazer deste mundo, nenhum prazer deste mundo, nenhum bem deste mundo é capaz de trazer uma existência plena e satisfatória. Todas essas coisas serão ídolos, e como ídolos que são frágeis como nós, são pequenos como nós, limitados como nós. E o que resta? Murmurar. A questão é que se nós temos algo tão grandioso que são as promessas, que é a promessa de Cristo Jesus de sua volta, se nós temos algo tão grandioso que é a promessa de Cristo Jesus de sermos transformados, glorificados à sua semelhança, se temos uma promessa tão grandiosa de que Ele habitará conosco, veja bem, nós não só teremos vida eterna, não só seremos ressurretos, nós estaremos eternamente na presença do nosso Redentor. Eu fico tão triste que as pessoas continuam lendo sobre a Nova Jerusalém no sentido literal e se empolgando com o ouro, com o cristal. A parte que eu fico empolgado é que a Nova Jerusalém é a habitação do noivo. É a habitação de Cristo, significa que Ele estará em nosso meio, Ele estará conosco. E só um ímpio para não entender a grandeza disso e ficar reclamando. Portanto, a exortação de Paulo aqui é: se você está reclamando muito da vida, é porque você não está entendendo muito as coisas de Deus. Significa que o seu coração está cheio de corrupção e não do Evangelho. O que sai de sua boca quando você tem a oportunidade de falar? Só reclamação? Só achar ruim que a mãe não deixa isso, o pai não deixa aquilo, que o chefe não te libera para isso, não te libera para aquilo outro?
O que sai da sua boca é: eu não consegui alcançar o salário que eu queria ter nessa altura da vida, não consegui ter um emprego na minha área, não consegui isso, não consegui aquilo outro, só murmurando, só reclamando da providência de Deus sobre a sua vida, o que Deus te deu. Ar para respirar, vida para viver, pessoas que te amam ao seu redor e principalmente as promessas eternas. Cuidado com a murmuração, porque ela é impiedade tomando conta do nosso coração. Sabe por que é impiedade? Porque revela o quanto nós somos ingratos. Nós somos ingratos. Retornando ao exemplo de Cristo, que tinha toda a posição a qual se agarrar, ele deixa isso de lado para realizar a sua obra. E nós que não temos coisa alguma, nos agarramos a coisa alguma e reclamamos quando perdemos coisa alguma. A gente reclama porque perdeu o emprego. Eu não estou dizendo que é para você ficar feliz, né? Ah, perdi o emprego, ser bobo alegre. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que uma coisa é você lamentar diante de Deus as tristezas da vida, e outra coisa é você lamentar diante de Deus, esquecendo das grandes coisas que Deus te deu. Agir de um modo como se não houvesse mais nada de bom na sua existência. Uma coisa é você dizer diante de Deus: Senhor, perdi o emprego, confio na tua providência, mas aquieta meu coração, abre uma porta, me ajuda nesse sentido, e obrigado pelo teu sustento até aqui. E outra coisa é dizer: Senhor, não acredito, o Senhor não deve existir, o Senhor não me ama, a crise me alcançou, perdi o meu emprego, e agora o que será de mim? O que vai ser da minha família? E o inglês do meu filho, o balé da minha filha? E meu caviar? Credo, coisa ruim, detesto caviar. Não é ruim? É ruim demais. Eu já comi aquele beluga, o melhor que tem no mundo. Meu tio ficou bravo, porque ele botou na minha boca e cuspiu e volta, coisa ruim, cara. Mas a gente vai reclamando, vai esquecendo que ainda temos casa, ainda temos roupa, ainda temos pessoas queridas, ainda temos tantas coisas boas na vida. Ainda temos as promessas de Deus, mas reclamamos como se nada tivéssemos, porque na verdade, como idolatramos essas coisas, quando a perdemos, isso reflete essa idolatria, essa impiedade de nosso coração, e a sensação é real: perdemos os nossos ídolos, perdemos tudo. Por isso que a murmuração revela a impiedade de nosso coração. E é engraçado, porque a palavra murmuração, aqui no grego, ela é uma palavra que ela reflete a reclamação, o ruído da reclamação. Como é que chama isso? Nosso consultor de língua portuguesa, essa figura de linguagem em que uma palavra reflete. Oi? Onomatopeia. Eu queria que ele falasse primeiro para não dizer que eu estou falando palavrão. Mentira, eu tinha esquecido a palavra. Onomatopeia, é como se você ficasse repetindo a palavra no grego, ela parecia o som de alguém resmungando. Parece isso. É a mesma palavra na Septuaginta, lá no Antigo Testamento, em Números, quando o povo ficou reclamando que não tinha carne, quando o povo ficou reclamando que não tinha água, quando o povo ficava murmurando diante de Deus, era essa palavra que eles utilizavam. O povo ficava... E a Bíblia está sendo bem irônica com essas pessoas, ela está sendo bem chata com essas pessoas, dizendo: vocês são um bando de reclamão. Aliás, o povo foi tão maluco que eles estavam lá no deserto, caminhando para a terra prometida, e diziam: ai, que saudade do Egito. Parece que vocês esqueceram que vocês clamaram ao Senhor, que vocês eram maltratados, mortos por eles. Eles já tinham esquecido quem era José, não tinham nenhuma gratidão pelo povo judeu. Vocês não passavam de escravos.
O coração murmurador, ele é tão murmurador, mas tão murmurador, que ele acaba até esquecendo que antes estava muito pior. Antes estava muito pior. Vocês estavam cativos. E isso é o reflexo da obra de Cristo em nossas vidas. Se nós nos lembrarmos, o que tínhamos antes de Cristo era puro cativeiro do pecado. Agora, não importa o que aconteça na minha vida, eu já não sou mais cativo do pecado. Como alguma coisa ruim em minha vida pode apagar a alegria disto? É por isso que o contentamento cristão, ele é capaz de estar no coração, inclusive daquele que está prisioneiro e pode ser morto pelo império. Ele pode estar no coração daquele que perdeu um filho, pode estar no coração daquele que perdeu um emprego, pode estar no coração daquele que perdeu uma casa, que perdeu um carro. Porque mesmo em meio ao vale da sombra da morte, nós encontramos motivos para nos consolar no Senhor, porque Ele é o nosso bom pastor. O que nos leva a entender que a murmuração, então, ela não é algo próprio do Filho de Deus. Ficar reclamando das coisas não é algo próprio do Filho de Deus. Se nós temos o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, um pastor que me faz deitar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso, me acompanha no vale da sombra da morte. Ali é uma imagem muito interessante, porque vinham as ovelhas ali passando por um vale, e mais ao alto vinham os lobos cercando essas ovelhas, e o sol, a luz, mesmo até, quem sabe até da lua, lançava as suas sombras sobre as ovelhas. E eu passo no vale da sombra da morte, sem temer mal algum. Por quê? Porque adiante das ovelhas vai um pastor e atrás vai outro protegendo. E Davi usa essa figura para dizer: Deus é aquele que vai adiante de nós e atrás. Como Ele foi com o povo no deserto, conduzindo-os de dia com uma coluna de nuvem para que o sol não os maltratasse, e à noite uma coluna de fogo os aquecendo. Como o Senhor foi adiante de nós e foi à cruz morrer em nosso lugar, o Senhor continua nos protegendo. Então, como posso eu, diante de tudo isso, murmurar? A ideia de Paulo aqui é para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida. Murmuração não é de vós, é deles. E se vocês murmurarem como eles, não haverá diferença entre vós e eles. Isso não é próprio de filho de Deus. O que Paulo está dizendo é, como evidência de nossa salvação, nós temos de vencer também a murmuração, o ficar reclamando, o ficar achando ruim com as coisas. Ai meu Deus, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, minha vida acabou, não faz mais sentido. Às vezes nós gostamos de ser dramáticos, né? Pegar alguns problemas e torná-los tão grandes que parecem invencíveis. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe problema tão grande que a morte não resolva. Vocês estão achando que os problemas são grandes? Se eles fossem tão grandes, nem a morte resolvia, mas a morte resolve. A morte resolve qualquer problema. Está com dor de dente? Morre para você ver. É sério. Está com dívida? Morre para ver se alguém vai te cobrar. Não é não? Se os problemas fossem tão grandes assim, eles perpassavam a morte. Sabe o que é grande? A graça de Deus, que vence a morte, vence os problemas. Vem a morte e não impede que ela continue agindo. Isso é grandioso. Isso é glorioso. E isso é que o Filho de Deus tem. Por isso, podemos andar como filhos de Deus sem murmurar, lamentando, levando diante de Deus e tornando conhecidas diante de Deus nossas ansiedades, mas sem sermos ingratos e esquecendo de tudo que Ele tem feito, dessas promessas eternas, porque Filho de Deus vive nessas promessas.
Isso não é próprio do povo de Deus. Não podemos ter isso como marca. Irmão fulano, aquele ali, cara, como gosta de reclamar, como gosta de achar ruim com as coisas. Está tudo ruim sempre. Reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da casa onde mora, reclama do carro, reclama do governo, reclama das ruas, reclama de tudo. Tem nada bom. Eu não estou dizendo que não é para você reclamar de coisas ruins. Quem não vai reclamar do governo desse que nós temos? Em todos os níveis, em todos os poderes. Quem não tem como reclamar? Como não reclamar? Como não reclamar dessas ruas maravilhosas, que de tão ruins eu não posso nem mais trazer a minha esposa aqui, enquanto ela está grávida? Porque dói, machuca. Como não reclamar dessas coisas? Mas quando eu reclamo, sem lembrar quem eu sou diante de Deus, seu filho adotado em Cristo Jesus, que essas coisas já não circunscrevem mais a minha existência, pelo contrário, se tornaram mínimas na minha existência, há algo muito maior, não só em espaço, mas em tempo, é eterno. Como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus e não ir pelas coisas eternas? De forma alguma, meus irmãos, como filho de Deus, não podemos nos deixar levar pela murmuração, buscar sermos irrepreensíveis, ser como Cristo é, que não ficou reclamando com o Pai. Você tem certeza que eu tenho que morrer? Senhor, mas vai doer muito, eu vou sofrer muito, Senhor. Que coisa, Senhor. Não. Ele tornou conhecido diante de Deus sua angústia. Pai, afasta de mim este cálice. Mas ele mostrou que havia algo maior pelo que valia a pena. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O Filho de Deus, ele não é marcado pela murmuração, ainda que ele tenha motivos para achar ruim, porque a vida é dura muitas vezes. Ele é marcado pelo seu desejo de servir a Deus com temor e tremor, conforme Paulo falou no verso 12. Por último, o que fica claro então, é que se somos murmuradores, isso vai afetar o testemunho que nós estamos dando para quem está fora. Se Deus é tão bom, por que você reclama tanto da vida? Se o Evangelho é tão legal, se esperar a volta de Jesus é tão bom, se a eternidade é algo tão maravilhoso, por que ainda reclamamos tanto da vida? Por quê? Olha o que ele vai dizer, verso 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Por que será inútil? Se a igreja não resplandecer como um luzeiro ao mundo, ele terá corrido inutilmente. Se a igreja não evidenciar a glória de Cristo, mas as reclamações da vida, a glória de Cristo deixará de ser revelada por meio da igreja. Percebe a conclusão que Paulo está conduzindo aqueles irmãos? Ele começa lá atrás, ensinando aqueles irmãos a não se dividirem, a não pensarem cada um em si mesmos, a não se agarrarem às posições que eles imaginam ter, a essas coisas grandiosas que eles pensam que têm, que não chegam nem perto do que Jesus tinha e abriu mão. E aí conduz aqueles irmãos e dizendo a eles, vocês precisam desenvolver, santificar-se para vencerem essas coisas. Vencer a murmuração é um processo de santificação. E por que nos santificamos? Qual é o intuito da santificação? É para que alcancemos o propósito para o qual nós fomos chamados, de sermos feitos à imagem do Filho. E assim, através de nós, o Filho resplandeça e o Pai se agrade, porque Ele tem prazer no Filho. Então pensa que além de não ser coisa de filho de Deus, um servo do Senhor,
murmurar impede que as pessoas vejam o fruto da salvação, que as pessoas vejam o fruto do Espírito, que as pessoas vejam o caráter de Cristo se desenvolvendo na sua vida. Para de reclamar. A ansiedade de Paulo aqui é que se vocês ficarem murmurando, eu vou descobrir que eu trabalhei, corri, foi em vão, vocês não vão experimentar a glória de Deus, vocês não vão ver a revelação de Cristo com bons olhos. Vocês não são filhos de Deus, vocês ficam murmurando, e eu vou ter corrido em vão. Eu não quero ter corrido em vão, eu quero que Cristo resplandeça em suas vidas. É isso que eu quero. Um pastor não quer que a sua igreja o reflita. O pastor não quer que a sua igreja fique a sua cara. Um pastor quer que a sua igreja reflita a Cristo. Que aqueles que adentram as portas de seus templos possam ver na vida de cada irmão, que é alimentado semana após semana pela palavra de Deus, que é edificado semana após semana pelos dons de seus irmãos, que as pessoas possam identificar Cristo nesses. E possam dizer, verdadeiramente esses são servos, verdadeiramente esses são seguidores de Cristo. E quando você fica reclamando de tudo na vida, ninguém consegue enxergar Jesus. Muito pelo contrário, as pessoas vão continuar se questionando, se Jesus é tão bom, por que está tão ruim? Se Jesus é tão maior do que todas as coisas dessa vida, por que ele continua reclamando? Qual a conclusão? De que muito certamente nós não creiamos que Jesus seja melhor do que qualquer outra coisa na vida. E aí, foi-se embora o nosso testemunho, foi-se embora o trabalho daqueles que se esforçaram, se dedicaram para verem o fruto da palavra de Deus na vida de seus irmãos, que na verdade não eram seus irmãos, eram apenas murmuradores, que pensaram que iam encontrar no Evangelho um meio de alcançarem a si mesmos, de alcançarem o que eles desejavam, o que eles tanto amavam, o que eles tanto gostavam, o que eles tanto desejavam, ao invés de verem no Evangelho uma oportunidade de terem um encontro pessoal e uma experiência real com o Criador de nossas vidas. Para de reclamar. Ou Jesus não é tão bom. Eu não estou dizendo para você parar de levar mais uma vez, continue levando as suas angústias diante de Deus. Ele é o único que pode resolver. Ele é o provedor do emprego, Ele é o provedor da solução, Ele é o provedor do dinheiro, Ele é o provedor do alimento, Ele é o provedor das estações do ano, Ele é o provedor de todas as coisas. Mas se você for com o coração ingrato, ficar reclamando, as pessoas não conseguirão ver a glória de Cristo através de sua vida. Pelo contrário, elas vão se questionar dia após dia o que há de bom nessa tal boa notícia que é o Evangelho, que não alegra esse sujeito que diz crer nisso. O que há de bom? Murmuração é o inimigo do contentamento cristão, um inimigo poderoso, que vai mostrar que na verdade esse coração está cheio de impiedade, porque murmuração não é coisa de filho de Deus, e atrapalha o testemunho do Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar.